Grupo de Trabalho Amazônico, GTA, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, e o Conselho Nacional das Populações Extrativistas, CNS, realizaram 3 consultas com as comunidades das populações tradicionais, povos indígenas, organizações da sociedade civil e pesquisadores para discutir princípios e critérios para programas e ações de redução por emissão de desmatamento e degradação, RED. Foram realizadas 3 consultas nas cidades de Manaus, Porto Velho e Belém. RED é uma sigla para redução das emissões de desmatamento e degradação. Então, são ações para reduzir o desmatamento ou reduzir a degradação florestal, que consequentemente vão causar a redução das emissões de gases de efeito estufa para a atmosfera. E o desmatamento e degradação florestal é, no Brasil, a principal causa de emissão desses gases. Realizada em Copenhague, Dinamarca, em dezembro de 2009, o 15º Encontro das Partes das Nações Unidas para a Mudança do Clima, com a participação de governos, organizações não governamentais, empresas e lideranças de todo o mundo, todos interessados em resolver a ameaça de aquecimento global. Segundo cientistas especializados do mundo, a temperatura não pode aumentar mais de 2 graus centígrados até o final do século XXI. Isso ocorrendo, acarretará em consequências irremediáveis para a vida no planeta. Para evitar essa catástrofe, aplicar a redução de emissões por desmatamento e degradação é importante para ajudar a solucionar esse problema. Para conseguir resolver o efeito estufa do planeta, as florestas têm um importante papel. Primeiro porque elas são mais baratas de reduzir emissões do que outras formas de conversão de energia, de matriz energética em países desenvolvidos, e porque também tem um apelo social importante que trabalha com as populações que vivem na floresta. A Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, fundada em 1989, surgiu da luta das comunidades indígenas pelo reconhecimento de seus direitos. A gente já fez 2 consultas e essa é a última dessas 3 programadas. Tá? Então, aqui nós precisamos realmente estar consolidando essas consultas, né, e contamos efetivamente sim com a participação de cada um. Para entender melhor todo esse processo, né, e depois poder ver de como a COIAB poderia estar ajudando as comunidades, a sua base, a se inserir nessa discussão, a trabalhar todas essas propostas dentro do âmbito da diversidade dos povos indígenas e na garantia do direito desses povos, né. O Conselho Nacional das Populações Extrativistas, CNS, nasceu como resultado dos empates organizados por Chico Mendes. Foi fundado em 1985, durante o primeiro Encontro Nacional dos Seringueiros, realizado na Universidade de Brasília. É buscar um entendimento que eu acho que até nós que estamos participando temos muita dificuldade de entender. Imagine o companheiro que vem pela primeira vez. Então aqui é para a gente entender o mínimo possível do que é essa questão da competição, do que é o serviço, como é que a gente pode, que roteiro vai nos beneficiar. Hoje não se sabe como se fazer isso. Não existe hoje, olha, para compensar uma comunidade, existe isso aqui como critério. Não existe nada disso. Então, bom que a gente está provocando, está indo, se Deus quiser, no final desse debate, com uma proposta que já oriente, inclusive que serve o próprio governo, no sentido de consolidar medidas que possam compensar diretamente as pessoas que têm um papel central na conservação e no desenvolvimento sustentável. O Grupo de Trabalho Amazônico, GTA, foi criado para articular os movimentos sociais dos 9 estados da Amazônia Legal. Fundado em 1992, durante a Eco 92, no Rio de Janeiro,
articula mais de 600 organizações das populações da floresta, comunidades tradicionais, quilombolas, trabalhadores rurais, quebradeiras de coco-babaçu, comunicadores comunitários e organizações ligadas às lutas pelos direitos humanos. Para nós estarmos aqui, levando essa discussão seriamente, é pensar de uma forma de construir salvaguardas socioambientais para estabelecer regras que não venham gerar injustiça, que não venham gerar exclusão e nem deslocamento dos povos da floresta em nome de um pseudo-preservação, em nome de uma nova commodity. Nós temos que estar preocupados em gerar regulamentação, gerar condições de garantir os direitos dos povos da floresta. Este é o objetivo primordial e primeiro que nos motiva a estar hoje fazer essa discussão na Amazônia brasileira. E estimulando os companheiros da Mata Atlântica, estimulando os companheiros do Cerrado e da Caatinga para que façam a mesma discussão, para que possam garantir os seus direitos. E esse documento final vai ser retornado para um comitê, vai ser sistematizado e vai ser a nossa mensagem para o mundo. A nossa mensagem para o governo brasileiro, a nossa mensagem para o governo do estado do Pará, para o governo do estado do Acre, para todos os governos que estão construindo as suas leis de mudanças climáticas. Nós não podemos construir leis de mudanças climáticas sem pensar nas salvaguardas socioambientais. O cacique da aldeia Lagoa Quieta pede aos participantes da oficina em Belém para que fiquem de pé e deem as mãos. Faz um canto e invoca os deuses para proteger os que lutam pela floresta e seus povos. Muito obrigado a todos. O líder indígena Almir Suruí, de Cacoal, Rondônia, detalhou como sua comunidade desenvolve as atividades econômicas preocupada com a redução das emissões de carbono. Não há envolvimento do governo nessa experiência ainda, então nós chegamos num processo que temos que discutir agora com o governo, com a União, com o Estado, com o município, todos, para envolver eles nesse projeto. Pode ficar pior, né? Pode ficar pior, tanto para o Suruí, tanto para o Zoró, tanto para o Cintalaga e Gavião. Esse processo tem a finalidade em preservar os interesses das populações das florestas. A garantia de mecanismos de compensação a essas populações, vinculados a programas integrados de desenvolvimento sustentável, assegurando a inclusão social e econômica às comunidades detentoras e protetoras das florestas, criará as condições para a redução dos desmatamentos e da degradação.